rápido e devagar. O psicólogo e vencedor do Prêmio Nobel em Economia, Daniel Kahneman, explica o funcionamento da nossa mente e como os dois sistemas que dirigem nossos pensamentos funcionam. O sistema 1 é rápido, intuitivo e emocional. Já o sistema 2 é lento e mais lógico. Segundo a obra, entender como essas duas formas de pensar funcionam pode nos ajudar a tomar boas decisões pessoais e profissionais. O autor revela onde devemos ou não confiar em nossa intuição e como podemos nos beneficiar dos pensamentos lentos ou rápidos. Ele nos mostra como nossas escolhas são feitas e como podemos fazer as decisões serem mais conscientes. Os dois sistemas que controlam nossas atividades mentais. Nossas atividades mentais são controladas por dois sistemas diferentes, o intuitivo, sistema 1, e o racional, sistema 2. O sistema intuitivo é rápido e produz respostas quase instantâneas. Já o segundo sistema é programado para pensar, analisar, avaliar e então responder. É normal acreditar que nossas decisões são direcionadas pelo sistema racional, mas a verdade é que o sistema intuitivo, que é praticamente involuntário, é a base para a maioria das nossas decisões, mesmo aquelas que tomamos utilizando o sistema racional. O sistema 1 é o pensamento involuntário, que tira conclusões utilizando conhecimento relevante. Por exemplo, quando você vê a operação 3 vezes 3 em um quadro, automaticamente pensa na resposta correta. Você tem essas respostas involuntárias várias vezes ao dia, e na maioria das vezes nem está ciente de que são resultados do sistema 1 trabalhando em seus pensamentos. Por mais que você possa controlar se quiser, algumas atividades funcionam de maneira automática graças ao sistema 1, como piscar ou andar. O sistema 2 precisa de sua total atenção para realizar a tarefa. Normalmente, quando você faz algo que não é uma reação automática ou reflexiva, o sistema 2 age. Por exemplo, se você está procurando um amigo em uma multidão ou cantando uma música. Como ambos os sistemas afetam nossas decisões? Em diversas situações, os sistemas trabalham juntos. Quando você está prestando atenção extra enquanto dirige de noite, por exemplo, ou quando você se esforça para ser respeitoso mesmo estando nervoso. Você não está ciente, mas sua mente está trabalhando com os dois sistemas. E na realidade, quando você realiza qualquer atividade mental, é muito difícil descobrir se o sistema 1 ou o sistema 2 estão em operação. Lembre-se disso, o sistema 1 funciona em piloto automático o tempo todo, e o sistema 2 precisa ser chamado para agir. O sistema 1 te dá sinais, impressões, sentimentos, intuições, baseados nas ideias e crenças formuladas pelo sistema 2. Quando o sistema 1 não consegue resolver um problema, chama o sistema 2 para ajudar. Por que é importante saber a diferença entre os sistemas? O sistema 1 pode chegar a conclusões precipitadas, podendo cometer erros em muitas situações. Acalme seus pensamentos com o sistema 2, e você não só aumentará a probabilidade de pensar de maneira mais precisa e apropriada, como também pensará de maneira mais eficiente. Por exemplo, quando você utiliza apenas o sistema 1 ao procurar por um parente no aeroporto, você passa o olho por todas as pessoas que cruzam seu caminho, procurando por um rosto familiar. Mas se você utiliza o sistema 2, pode filtrar conscientemente aquelas pessoas que têm cabelos pretos ou óculos, já que seu parente não possui nenhuma dessas características. Além disso, a procura é mais rápida e mais eficiente também. Nossos julgamentos não são sempre objetivos. Nossa mente está condicionada a ser sempre otimista, mesmo quando não há garantias de bons resultados. Quando tomamos uma atitude arriscada, podemos ainda assim demonstrar confiança por causa do nosso otimismo equivocado. Ele atrapalha nossa habilidade racional de calcular os riscos, aprendida com os erros passados ou com os conselhos de especialistas na área. Esse sentimento de otimismo ilusório nos impede de investir tempo e planejamento adequados. O otimismo nos dá a falsa impressão de que temos grande controle sobre a situação, mas isso pode não ser verdade. Enquanto a falta do pensamento objetivo é perigosa em muitas situações, a subjetividade nos ajuda a tomar boas decisões e a julgar as coisas corretamente. Pense na subjetividade como o elemento que mantém as coisas balanceadas e as coloca em perspectiva. Observe como olhar para essa situação de uma maneira puramente objetiva pode mudar nossa perspectiva. Imagine que uma pessoa que ganha R$100 por semana perde uma nota de R$50. Os R$50 representam uma perda significativa para ela. Se uma pessoa que ganha R$30 mil por semana perdesse os mesmos R$50, essa perda seria relativamente insignificante. É essencial olhar para essa situação de maneira subjetiva, já que os pontos de referências das pessoas são muito diferentes. O que você precisa aprender é que a lógica e os fatos puros nem sempre devem ser utilizados
para chegar a conclusões ou julgamentos. As circunstâncias de uma pessoa, seu estado de espírito e outros fatores também devem ser considerados. As influências externas podem impactar nossas escolhas e julgamentos. Influências externas impactam de maneira significativa nossos julgamentos e escolhas, mesmo que não tenhamos consciência disso. Nossa mente responde a situações com base em nossas experiências anteriores. Por exemplo, você provavelmente pensa que fez um bom negócio comprando um produto que baixou de 40 para 35 reais. No entanto, você não acharia que os 35 reais eram um bom negócio se você visse o mesmo produto vendido a 30 reais. De maneira similar, você tende a não gostar de uma pessoa quando sua primeira interação com ela foi desagradável, porque a sua mente está preparada para não gostar dela. Outra influência que afeta nossos processos de pensamento é nossa resposta emocional. Quando estamos expostos a notícias ruins sobre assuntos específicos, nós normalmente deixamos que nossas emoções atrapalhem nosso julgamento. Por exemplo, se estamos lendo no jornal sobre a queda de um avião, começamos a sentir que os aviões não são seguros, mesmo que as quedas sejam extremamente raras. Nossa mente inconscientemente começa a acreditar naquilo, mesmo que não seja racional na maioria das vezes. Entender como e onde isso acontece nos dá o poder para diminuir essa tendência reflexiva e tomar decisões melhores, mais lógicas e mais precisas. Por exemplo, imagine que você está fazendo uma prova de múltipla escolha e que há uma pergunta com 4 opções de resposta. Se você não tem certeza sobre a resposta, provavelmente marcará aquela que lhe parece mais familiar. Isso acontece porque nossa mente assume automaticamente que o que é familiar deve ser verdade também. Se você utilizar seu sistema 2, terá muito mais chance de utilizar o raciocínio lógico e chegar a uma resposta utilizando um processo bem mais prático. Da mesma maneira, se você aplicar o pensamento racional para pensar na queda dos aviões, você vai perceber que as chances de acontecer com você são relativamente baixas. Nossas emoções influenciam nosso processo de tomada de decisão. As emoções possuem um papel-chave, impactam no processo de decisão. Os estereótipos, as suposições e sua intuição são métodos muito comuns de tomada de decisão e mostram o impacto que essas heurísticas possuem em nossas escolhas. O processo de pensamento do Sistema 1 fica calculando as perdas, ganhos, riscos e recompensas e inserindo as emoções nos resultados. Seja por medo ou arrependimento, ou para passar uma impressão de que somos especialistas, nossas emoções influenciam nossas decisões de maneira significativa. As emoções também impactam nossas decisões e julgamentos de outras maneiras. Podemos responder a diferentes situações dependendo da maneira como são apresentadas, mesmo que isso seja inconsciente. Isso significa que a situação ou evento que possui maior conexão emocional conosco é normalmente aquela que chama a nossa atenção. Isso acontece porque a situação chama uma memória associativa através do Sistema 1. Nossa mente processa o que a memória associativa transmite e toma decisões. E com isso, nem todos os fatos importantes podem ter a importância que deveriam ter. Por exemplo, médicos podem ser mais propensos a optar por um procedimento se souberem que a taxa de sobrevivência é de 90%, do que se souberem que a taxa de mortalidade é de 10%. A associação feita nesse caso é a sobrevivência, que é um resultado positivo para o médico. Isso faz com que o Sistema 1 dê um peso maior às decisões positivas. Devemos forçar nosso Sistema 2 a trabalhar para analisar os fatos reais para nossa tomada de decisão, ao invés de deixar que nossas emoções tomem o controle. Só assim poderemos superar essa influência em nossas escolhas. Nosso cérebro procura seguir o caminho mais fácil. Quando somos confrontados com uma situação, a resposta humana típica é a de escolher o caminho mais fácil, ou seja, evocar nosso Sistema 1. Nosso cérebro tem a tendência de seguir o caminho com a menor resistência. Então, mesmo quando você é confrontado com uma situação que parece diferente, seu cérebro vai aceitar a explicação menos confusa. Duvidar de algo, ou simplesmente não acreditar em algo, é uma tarefa que exige muito esforço para nosso cérebro. Então o Sistema 1 tem a tendência de apresentar a situação da melhor maneira possível, de uma maneira que você consegue acreditar. Em indivíduos ansiosos, o Sistema 2 é normalmente mais funcional. Essas pessoas podem pensar e analisar tudo em excesso e duvidar de cada decisão que tomam. Ainda assim, esses indivíduos também dependem do Sistema 1 em muitas situações, mesmo que não estejam cientes disso. Isso acontece quando escolhem o caminho mais fácil. Por exemplo, quando possuem 2 possibilidades diferentes de rotas para chegar a um hotel. Eles, instintivamente, escolhem a rota mais familiar. Esse impulso por escolher o caminho mais fácil pode significar que nosso primeiro instinto é ingênuo. O Sistema 2 só entra em ação quando você está em uma situação muito confusa ou quando você percebe que uma crença é falsa. Ele desacelera seu processo mental e gera o pensamento analítico e o raciocínio lógico. Precisamos encorajar nossas mentes a olhar além das influências e padrões, observando os fatos disponíveis, ignorando os sentimentos, impressões e palpites. Nossa intuição deve ter uma base sólida.
Nem tudo o que acontece faz sentido, e nem sempre conseguimos fornecer uma explicação racional para tudo. Mas nossa mente tenta criar uma história para tornar cada situação mais plausível. O fato é que para que as coisas sejam mais fáceis de entender, nossa mente cria ilusões. Portanto, a informação na qual acreditamos pode ser, na verdade, uma ficção criada pela mente. Essa história inventada pode, então, se tornar aquilo que chamamos de intuição. Como resultado desse sentimento forte, você poderia acabar tomando uma postura em determinada situação, que é completamente contrária aos fatos reais do caso. E isso é claramente um problema, porque se suas decisões ou julgamentos não são baseados em fatos reais, elas podem ser inapropriadas ou estarem erradas. Isso significa que o sentimento ou a intuição são apenas falácias? Nem sempre. A intuição existe, especialmente a chamada intuição do especialista. Contudo, esse sentimento ou intuição surge de uma grande experiência em sua área de especialidade. Por exemplo, um médico muito experiente pode intuitivamente sentir que seu paciente tem um problema particular. Isso pode não ser aparente para outro médico que é relativamente novo nessa área de atuação. Esse tipo de intuição surge das reflexões da mente, do reconhecimento instintivo de padrões familiares. A intuição pode ser confiável quando vem de um especialista na área, que oferece previsibilidade suficiente para criar tais padrões. No caso de um médico, ele viu inúmeros pacientes com sintomas similares em sua carreira, e essas experiências estabelecem as bases para seu diagnóstico aparentemente intuitivo. Devemos então ter cuidado para só depender de nossa intuição quando temos uma base sólida para confiar em nossos sentimentos. Por exemplo, a intuição de uma mãe pode ser confiável, pois ela conhece seu filho muito bem. Em contraste, um sentimento intuitivo de que alguém que você conhece pode sofrer um acidente de carro é provavelmente apenas um medo irracional. A teoria da perspectiva explica o que motiva nossas decisões. Daniel Kahneman ganhou o Prêmio Nobel em Economia por essa teoria, que desafiou o antigo conceito chamado valor do dinheiro, que economistas apoiaram por anos. A teoria da perspectiva afirma que 1. O valor do dinheiro pode ser medido apenas com base no ponto de referência de cada indivíduo. 2. Cada indivíduo não é sensível a um grau idêntico de perdas monetárias. E 3. Ninguém gosta de perder dinheiro. Graças ao nosso sistema 1 de resposta, o medo de perder dinheiro supera a satisfação de ganhar dinheiro praticamente todas as vezes. Isso induz nossa mente a deixar passar grandes oportunidades porque somos contrários à perspectiva da perda. Essa é a razão pela qual o investidor pode hesitar em vender ações, mesmo sendo evidente que o preço está caindo. Sua aversão às perdas impede que ele venda quando o preço cai abaixo do valor pelo qual ele originalmente pagou pela ação, deixando o preço cair ainda mais até que o investimento esteja verdadeiramente no vermelho. Outra demonstração dessa aversão às perdas é o efeito dos recursos, que diz que humanos atribuem mais valor para coisas simplesmente porque nós as possuímos. Nós acrescentamos um valor fictício para as coisas que já possuímos, pois quando precisamos vendê-las, tendemos a procurar por um valor que é bem maior do que o verdadeiro. Por exemplo, se você estivesse tentando vender um relógio antigo que pertenceu a seu pai, o preço que você esperaria por ele poderia ser bem maior do que quanto um comprador justo estaria disposto a pagar. Você inconscientemente adiciona um valor fictício para o valor real do relógio, por causa de seu apego a ele e pela associação que ele tem com seu pai. Essa associação não possui valor algum para o comprador, então ele não vê uma justificativa para seu preço. Nosso medo inerente de que estamos perdendo algo nos motiva a compensar essa perda, assegurando um valor maior que o justo. Como apresentam a informação pode fazer toda a diferença. A teoria da perspectiva destaca o fato interessante de que nós podemos tomar decisões diferentes baseadas nos mesmos fatos, dependendo de como a opção é formulada. Por exemplo, um investidor que possui a escolha entre um lucro absolutamente certo de R$1.000 e 50% de chance de um lucro de R$2.500 pode escolher o primeiro. O lucro provável com o último pode ser maior, mas a maneira como a escolha é apresentada faz com que o lucro garantido de R$1.000 seja a opção mais viável. Entretanto, apresente as mesmas probabilidades, mas de uma forma diferente, e as decisões também serão diferentes. Quando o mesmo investidor possui a escolha de uma perda definitiva de R$1.000 contra uma chance de 50% de que não perca nada, ou de que uma perda de R$2.500 ocorra, escolher o último demonstra maior comportamento de risco quando comparado com o exemplo anterior. A teoria da perspectiva defende que o processo de decisão aconteça em dois estágios, edição e avaliação. O estágio de edição ocorre quando as possibilidades são analisadas, e é aqui que a apresentação pode ter um enorme impacto. O estágio de avaliação acontece quando escolhemos a possibilidade que oferece o valor máximo, mas tenha em mente que esse valor é determinado pela perda ou pelo ganho, que precisarão ser levados em consideração muito mais que o resultado final da decisão. Isso ocorre porque, como vimos anteriormente, nossa resposta do Sistema 1 possui uma forte aversão às perdas financeiras. De fato, essa aversão às perdas
é tipicamente mais forte que a atração que possuímos por oportunidades de lucro. Podemos evitar tomar uma decisão que irá claramente resultar em uma perda, mesmo que seja igualmente evidente que a procrastinação provocará resultados ainda menos favoráveis para nós. Como você enxerga as coisas e situações faz toda a diferença. Quando te fazem uma pergunta que engloba um grande número de outras questões, seu cérebro tende a utilizar a visão panorâmica. Para tornar as coisas mais fáceis, ela foca em uma questão específica, ou ajusta a pergunta para focar em um aspecto singular, um período de tempo ou em um incidente. Isso pode significantemente enviesar a resposta que você dá, ou a maneira com a qual você entende a pergunta. A tendência do cérebro de trocar para a visão panorâmica pode ser vista também na maneira com a qual abordamos nossa vida no dia a dia. O cérebro tende a focar naquilo que queremos e onde esperamos estar no futuro. Isso influencia nosso processo de decisão. Essencialmente, é mais provável que tomemos decisões que nos tragam mais próximos daquilo que queremos no futuro. Exemplificando, se o seu sonho é velejar ao redor do mundo em um iate, você pode estar inclinado a investir em um grande barco se de repente possuir dinheiro sobrando. Você pode até adiar renovações que poderiam aumentar o valor de sua casa para comprar o barco, apenas para alcançar seu sonho. Mas mesmo se você alcançar tudo o que sempre desejou, você pode ainda não se sentir completamente feliz. Isso ocorre porque sua mente não pode costurar todas as suas experiências passadas de vida, sua presente situação e suas percepções mentais em uma figura coesiva que te permita pesar se você está mais feliz ou mais triste em um determinado momento. A verdade é que nenhum evento único, situação ou conquista pode te fazer feliz. O estado de felicidade depende grandemente de diversos e inúmeros fatores, todos se juntando a seu favor. Você poderia pensar, por exemplo, que seria feliz em seu trabalho se apenas possuísse um salário maior. Mas mesmo que seu chefe te dê um aumento de salário inesperado, você não irá imediatamente amar seu trabalho. Existem, sem dúvidas, diversos outros fatores em jogo que podem estar te impedindo de ser feliz. Sua satisfação com sua função, o sentimento que você tem trabalhado mais que seus colegas e seu relacionamento com seus colegas, por exemplo. Reconhecer essa falácia te ajuda a entender que mesmo quando sua mente está dizendo que as coisas estão ou não favoráveis, a realidade pode ser completamente diferente. Precisamos abandonar a visão panorâmica em favor de uma visão mais holística das nossas situações e experiências. Nossa percepção é moldada por nossas experiências. Somos compostos por dois seres distintivos: a experiência real pela qual passamos, o ser que experimenta, e as memórias que nós subsequentemente criamos e mantemos da experiência, o ser que lembra. Essa dualidade causa ilusões cognitivas, em que a experiência real que tivemos pode estar obscurecida pela memória que é deixada para trás. Tipicamente, você se lembraria de um jantar de encontro que terminou mal como uma experiência horrível, mesmo se a primeira hora que precede o final terrível fosse incrivelmente romântica. Uma refeição medíocre, que foi acompanhada por uma sobremesa espetacular, pode permanecer em sua lembrança como uma refeição fantástica. Uma peculiaridade dessa heurística é que a duração da experiência não parece fazer diferença alguma. A memória da experiência que ficou para trás consegue colorir a experiência em si em todos os casos. Em particular, a porção final da experiência é aquilo que fica em nossa mente, e é isso que determina como vemos essa experiência como um todo. É importante dizer que essa conclusão final, a qual chegamos sobre a experiência, influencia como tomamos as decisões futuras. Na realidade, essas decisões futuras estão sendo tomadas com base em nossas memórias das experiências e não nas próprias experiências reais. Olhando para isso de uma maneira diferente, podemos ver como isso coloca uma ferramenta poderosa em nossas mãos: memórias. Garantindo que nós constantemente criemos memórias valiosas de nossas experiências, podemos incentivar nossa mente a sair dessa ilusão, memória sobre experiência. Quando você começa a se tornar ciente de suas experiências ao passar por elas, você começa a conscientemente refletir naquilo que está fazendo. Agindo assim, você cria um conjunto de memórias que estão mais em sincronia com a experiência real e são, portanto, representações mais fiéis do que aconteceu. Essas memórias agora formam também uma boa base para a tomada de decisão futuramente. Esse é um fator crítico a ser lembrado: balancear nossas memórias, por exemplo, nossa versão do que aconteceu, e nossas experiências, por exemplo, o que realmente aconteceu. É muito importante. Acertar o balanceamento correto entre esses dois é exatamente aquilo que precisamos fazer para melhorar nossa habilidade de tomar decisões corretas e para subjugar as influências que podem distorcer nossas faculdades de tomada de decisão. O sistema 2 é chamado para agir apenas quando estamos em uma situação ou evento que requer algum pensamento complexo ou alguma análise. Mesmo quando usamos constantemente o sistema 2, o sistema 1 ainda pode distorcer nossas decisões.
O autor apresenta diversas heurísticas para mostrar como reagimos de maneira irracional em diversas situações. Isso acontece por sermos influenciados inconscientemente por uma variedade de fatores externos e experiências de vida. Quando entendemos mais sobre essa influência inconsciente, podemos entender como as decisões irracionais ocorrem e o que devemos fazer para evitá-las. Para tomar decisões racionais e sensatas, precisamos tomar cuidado com as influências que podem impactar nosso sistema 1 e precisamos também envolver nosso sistema 2 no processo. Devemos permanecer conscientes de nossas experiências para termos a certeza de que nossas lembranças estão de acordo com a realidade. Só assim basearemos nossos julgamentos e decisões em fatos e experiências verdadeiros. Se você quer aprender mais sobre como nosso cérebro funciona, recomendamos também a leitura do microbook Foco, de Daniel Goleman. A única coisa. Você tem se focado em diversas coisas e possui incontáveis objetivos de vida? Os autores deste livro, Gary Keller e Jay Papasan, vão te mostrar que ter muitos objetivos nem sempre é a melhor saída para alcançar o sucesso. O livro A Única Coisa nos mostra como alcançar melhores resultados rapidamente, como ter menos estresse em sua vida profissional e pessoal, como recarregar suas energias e como alcançar seus objetivos de maneira bem-sucedida. Para isso, os autores recomendam que você se concentre em uma única coisa. A única coisa é aquilo que você quer mais que tudo, seu objetivo principal, que vai te ajudar a conquistar todos os demais objetivos. Reflita sobre o que é mais importante para você e aprenda a identificar sua única coisa neste microbook. O mito da produtividade. Atualmente as pessoas têm acreditado em alguns mitos e mentiras relacionados à produtividade. O primeiro mito é que tudo tem a mesma importância. Isso não é verdade. Muitas das atividades que realizamos não têm relação com a produtividade, porque não têm tanta importância quanto outras atividades. Por exemplo, se uma pessoa tem uma lista de afazeres, ela pode ter um sentimento maior de realização quando completa essa lista. Porém, se a lista está cheia de coisas banais, completá-la não vai fazer essa pessoa mais produtiva. Aí está a diferença entre as pessoas que realizam coisas e as que não realizam. Enquanto as que não realizam fazem tudo o que acreditam ser importante, as que realizam usam uma tática diferente. Elas têm um objetivo específico à frente e um senso claro de prioridade sobre o que querem fazer e sobre onde querem estar. Então, em vez de terem uma longa lista de afazeres, elas se focam em uma pequena lista de coisas que precisam ser realizadas. Quando você se foca em prioridades reais e trabalha sempre para cumprir um objetivo, consegue realizar muito mais. Por exemplo, o economista italiano Vilfredo Pareto, no século XIX, desenvolveu o famoso princípio 80-20. De acordo com seus cálculos, 80% das terras italianas era propriedade de apenas 20% das pessoas. Um famoso executivo da General Motors, em 1930, Joseph Juran, descreveu esse princípio como os poucos vitais e os muito triviais. A lição mais importante sobre esse princípio é que você deve ser capaz de se focar em apenas uma coisa. De acordo com o autor Richard Koch, o princípio 80-20 sempre foi um dos guias mais importantes de sua carreira e foi além ao implementar a regra de Pareto. Ele disse que se você pegar 20% dos 20% dos 20% e continuar fazendo isso, logo chegará ao ponto mais importante. Devemos começar com aquilo que está em nossa frente e, progressivamente, cortar coisas que são menos importantes para alcançar nosso objetivo, até que finalmente alcancemos a questão mais importante. E é essa a única coisa na qual devemos prestar mais atenção. O problema do modo multitarefa. O professor Clifford Ness, em 2009, deu uma explicação sobre o que é trabalhar realizando multitarefas. Ness fez um estudo com 262 estudantes, que aparentemente eram capazes de realizar múltiplas tarefas com facilidade. Entretanto, quando sua pesquisa terminou, ele ficou espantado com os resultados, que sugeriam que realizar multitarefas era uma maneira totalmente ineficiente de fazer as coisas. Mas por que multitarefas não funcionam da maneira como pensamos? Existem muitas explicações para isso. 1. Quando alguém nos interrompe nosso fluxo de trabalho, voltar à velocidade de antes leva muito tempo. A questão mais importante sobre multitarefas é que quando se decide mudar de tarefa, sempre há perdas em termos de eficiência. 2. Toda vez que decidimos trocar de tarefas, há um risco de que não sejamos capazes de voltar à tarefa original. Por isso, as multitarefas sempre aumentam sua chance de ficar distraído. 3. Quando realizamos mais de uma tarefa, sempre levaremos mais tempo para terminarmos. Portanto, realizar multitarefas é uma maneira ineficiente de terminar as coisas. 4. Talvez a falha mais importante das multitarefas seja o aumento das chances de cometermos erros, já que quando realizamos mais de uma tarefa de uma vez, não prestamos muita atenção no que é realmente importante. 5. É um fato conhecido que realizar multitarefas aumenta o nível de estresse.
Quando o nível de estresse de uma pessoa está muito alto, sua eficiência é reduzida. 6. Além disso, uma pessoa que realiza multitarefas prefere novas informações em favor das velhas, independente do valor dessas informações. Muitos problemas podem surgir para as pessoas que acreditam que podem fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Elas não serão capazes de realizar nenhuma das atividades tão bem quanto poderiam se fossem feitas individualmente, porque os seres humanos são criaturas planejadas para realizarem uma tarefa por vez. O poder da disciplina e do hábito. Como a disciplina influencia nosso sucesso? Em muitas sociedades, as pessoas aprendem que se querem alcançar o sucesso, precisam ser disciplinadas. Se alguém não alcança um certo grau de sucesso, isso sugere que ela não foi disciplinada o suficiente. Porém, isso não é inteiramente verdade. Em vez de trabalhar para ser disciplinado, o que pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes, cada pessoa deve trabalhar para desenvolver certos hábitos produtivos. Muitos cientistas sociais descobriram que leva aproximadamente 60 dias para uma pessoa adquirir um hábito. Além disso, os autores sugerem que as pessoas devem construir um hábito por vez. Pessoas bem-sucedidas não são aquelas que têm excelente desempenho em todas as áreas, e sim aquelas que escolhem fazer diversas coisas em suas vidas e então criam hábitos produtivos independente dessas atividades. Logicamente, com o tempo, elas se saem bem e se tornam muito boas naquelas atividades selecionadas, que são baseadas nos hábitos que construíram. Além disso, quando o hábito se torna parte da vida de uma pessoa, ele torna a atividade associada a ele mais fácil. O hábito torna a rotina diária mais simples. Quando uma pessoa tem hábitos produtivos e rotinas claras, sua vida se torna mais simples. Portanto, o caminho a seguir estará muito mais claro. O sucesso é uma corrida de curta distância. Um tiro alimentado pela disciplina apenas tempo suficiente para que o hábito entre na jogada e tome o controle. Usando sua força de vontade do jeito certo. Existe outro mito criado pela sociedade que diz que a força de vontade para fazer qualquer coisa está sempre disponível e pode ser chamada quando necessário. Um ditado comum ilustra essa ideia: onde há vontade, há um caminho. Essa regra diz que se queremos alcançar alguma coisa, precisamos desejá-la fervorosamente, mais do que qualquer outra alternativa. A verdade é que em alguns momentos parece que podemos alcançar quase tudo. Nossa força de vontade está muito alta. Entretanto, há também momentos em que parece que não estamos fazendo nada certo. E nessas horas, não podemos chamar nossa força de vontade. Em relação à produtividade, para a maioria das pessoas, a força de vontade é grande no início do dia, mas eventualmente se dissipa. Pausas, como intervalos para o almoço ou pausas à tarde, aumentam nossa força de vontade, mas ela precisa ser reabastecida constantemente. A questão é, como podemos colocar a força de vontade no trabalho produtivo? Algumas sugestões são: as pessoas devem respeitar sua própria força de vontade a qualquer momento e aproveitar quando ela estiver disponível. No entanto, a força de vontade nunca deve ser subestimada. Para alcançar máxima produtividade, as tarefas mais exigentes devem ser designadas nos momentos em que você tem a maior força de vontade, geralmente no começo do dia. Uma coisa muito importante para nossos cérebros é reabastecê-lo com o tipo apropriado de comida. O tipo certo de comida vai permitir que nossos cérebros e corpos se foquem e sejam altamente produtivos. Além disso, se uma pessoa precisa tomar uma decisão importante, é aconselhável que essa pessoa coma coisas saudáveis e de qualidade. Dessa maneira, o cérebro terá altos níveis de energia. O tempo certo é muito importante para a força de vontade. Quando sua força de vontade é usada, você deve descansar por um tempo ou comer alguma coisa de qualidade. Isso vai reabastecer seus níveis de força de vontade. Viva uma vida equilibrada. Embora muitas pessoas falem constantemente sobre uma vida equilibrada, a verdade é que ninguém parece chegar lá. Uma vida equilibrada é um mito e é impossível alcançá-la. Isso acontece porque, se uma pessoa se foca completamente em alcançar seus objetivos, não há mais tempo para nada. Além disso, no mundo do sucesso profissional, o ingrediente mais importante para o sucesso é o tempo que uma pessoa investe. Se ela quer alcançar a superioridade naquilo que faz, precisa escolher o que realmente importa e investir todo o tempo necessário para completar a tarefa. Muitas pessoas estão constantemente tentando alcançar o equilíbrio perfeito entre uma boa vida de trabalho e uma boa vida pessoal, mas em vez de tentar fazer isso, deveriam seguir os seguintes conselhos. 1. Uma pessoa deve separar sua vida em duas partes, pessoal e profissional. 2. Depois de fazer isso, essas duas partes devem ser cuidadas com sabedoria. Isso significa que a única coisa de uma pessoa deve receber uma quantidade desproporcional de tempo. 3. Quando você não estiver trabalhando, sua vida pessoal deve ser contrabalanceada. É muito importante que uma pessoa saiba como prestar a quantidade correta de atenção em ambas as partes. Não tenha medo de sonhar grande. Muitas pessoas nunca perseguem seus grandes sonhos. A razão para isso é que elas começam a acreditar que tudo que é grande demais é também ruim.
Muitas pessoas têm medo de serem bem-sucedidas e decidem se contentar com menos. Em vez de pensarem e viverem assim, as pessoas deveriam desenvolver o hábito de pensar grande. Uma pessoa que pensa grande vai agir e reagir de maneira diferente de uma pessoa que pensa pequeno. Existem também alguns ingredientes importantes para pensar grande. 1. Em vez de escolher entre as receitas tradicionais de vida e carreira que a sociedade recomenda, você deve imaginar todos os caminhos possíveis e seus resultados. 2. Seja inteligente e corajoso. Você deve procurar sistemas, modelos, relacionamentos e hábitos que funcionaram para outras pessoas que alcançaram sucesso e seguir seus exemplos. 3. Fracassos são uma parte integrante da jornada. Em vez de procurar por eles como uma evidência de que você é ruim em alguma coisa, aprenda a pensar no fracasso como um atraso temporário. Aprenda com seus erros e continue avançando. Qual é a sua única coisa? Para ser bem-sucedido e realizar grandes coisas, você deve primeiro descobrir o que é sua única coisa. Esses 3 passos irão te ajudar a descobrir. 1. Sua única coisa é algum incentivo que tem sempre mais importância do que qualquer outro. 2. O sucesso vai te seguir depois que você alcançar sua única coisa. 3. O sucesso vai sempre deixar pistas. Para conquistar grandes coisas, você precisa se perguntar e responder uma simples questão. O que é a única coisa que eu posso fazer agora que vai deixar todas as outras muito fáceis ou desnecessárias? Essa questão é importante porque abre a estrada para o sucesso, eliminando tudo que poderia ficar no meio do caminho. Mesmo quando uma pessoa descobre o que é sua única coisa, ela deve se lembrar de que o sucesso não acontece da noite para o dia. O sucesso é construído gradualmente, semelhante a uma fila de peças de dominó. Começamos derrubando um pequeno dominó, que bate em outros, e assim por diante. Para que uma pessoa alcance o sucesso, é necessário começar com as coisas pequenas. Em relação ao terceiro ponto sobre o sucesso deixar pistas, o segredo é começar. Isso está conectado a uma outra questão. O que você pode fazer agora que vai deixar as coisas em geral mais fáceis? Por exemplo, uma pessoa pode perguntar o que ela pode fazer para aumentar suas vendas em 10% no próximo ano. Essa abordagem também fica maior com o tempo. Naturalmente, depois de aumentar as suas vendas em 10%, a próxima questão será alguma coisa como: o que posso fazer para dobrar minhas vendas no próximo ano? Quando você descobre o que é sua única coisa, você está se colocando no caminho em direção a seu maior objetivo. Questões grandes e específicas sempre levam a respostas grandes e específicas, o que eventualmente te leva a avançar. Esteja pronto para se sacrificar para realizar algo grande. Podemos alcançar coisas extraordinárias? A resposta mais fácil a essa pergunta é que devemos viver nossas vidas com um propósito claro. Para fazer isso, devemos descobrir o que nos motiva e o que queremos mais do que tudo. Nosso propósito é a fonte da nossa felicidade pessoal e também a fonte da nossa força. Precisamos saber o que queremos e nos esforçarmos para alcançar esse objetivo. As pessoas que têm um propósito definido em suas vidas estão mais propensas a alcançar seus objetivos. Depois que descobrimos nossa única coisa, devemos viver para a produtividade. Isso significa que para alcançar a única coisa, devemos saber como evitar coisas que são distrações e nos impedem de alcançarmos nossos objetivos, desperdiçando nosso tempo, recurso e energia. A única coisa é, na realidade, um plano de ação para alcançar um objetivo de uma maneira específica. Em vez de tentar alcançar diversos objetivos de uma vez, aqui a ênfase está em como alcançar apenas um objetivo, aquele que é o mais importante para cada pessoa. É importante mencionar que a única coisa não é alcançada em um curto período de tempo. Pelo contrário, você precisa se esforçar muito para descobrir e conquistar essa única coisa. Além disso, os hábitos são muito importantes. Com o desenvolvimento de hábitos benéficos, podemos progredir mais facilmente em direção a nossos objetivos. Encontrou sua única coisa? Quer realizar e chegar lá em alta velocidade e performance? Recomendamos que você dê uma olhada no nosso microbook baseado em 10 vezes a diferença entre o sucesso e o fracasso, de Grant Cardone. The Mamba Mentality. The Mamba Mentality, de Kobe Bryant, é um livro direcionado para todos que desejam potencializar suas performances na vida e na carreira. Kobe Bryant é um dos mais talentosos atletas da história, tendo conquistado 5 títulos da NBA e 2 medalhas de ouro nas Olimpíadas de 2008 e 2012, entre outros inúmeros feitos. Neste microbook, você vai aprender os princípios que Bryant seguiu em sua trajetória, a fim de extrair valiosos exemplos para o seu próprio aprimoramento. The Mamba Mentality. Os colegas de Kobe Bryant afirmam que foi a sua força mental que o alçou à grandeza. O atleta tinha um dos mais determinados de seu tempo, não somente entre os jogadores profissionais de basquete, mas em relação a quaisquer seres humanos.
Dessa forma, Bryant passou a cultivar seu próprio sistema de pensamento. Em termos resumidos, a mentalidade Mamba refere-se a tentar ser melhor a cada dia. Essa é a mais simples forma de se aprimorar em qualquer área de atuação. De onde se originou a mentalidade Mamba? No fim de sua carreira, Bryant sofria com cirurgias e inúmeras lesões. Nesses momentos, ele encontrou apoio em uma brincadeira realizada nas redes sociais e que se tornaria o seu mantra. O autor pensou que a expressão mentalidade Mamba era apenas uma cativante hashtag a ser usada no Twitter, algo memorável e espirituoso. Esse nome foi escolhido após o atleta assistir ao filme Kill Bill. Na trama, um assassino elimina outro personagem por meio de uma cobra venenosa. Kolbe observou a natureza do temperamento, ataque, mordida e comprimento da cobra, ficando encantado pela forma como esses animais eliminam a própria pele, uma alusão ao crescimento e desenvolvimento do seu antigo eu. Embora algumas pessoas tenham certas habilidades ou atributos naturais, como o próprio talento de Bryant, o que diferencia o extraordinário do comum é o aperfeiçoamento, o foco, o tempo e a dedicação. Kolbe sabia muito bem disso. Afinal, não se trata de buscar resultados. Trata-se, antes de mais nada, de um processo que leve até a obtenção desses resultados, incluindo a abordagem e a jornada, algo que Bryant chamava de modo de vida. A importância do hiperfoco. A rotina de Bryant era cansativa. Com efeito, ele acordava bem cedo e dormia tarde da noite. Nesse ínterim, havia estudos com filmes, recuperações, treinamentos, levantamentos, alongamentos, etc. Não obstante, as rotinas de pré-treinamento adotadas podiam variar de acordo com as condições de seu corpo ou de como ele se sentia naquele dia. Por exemplo, se estivesse muito cansado, tiraria um cochilo e assim em diante. Variava também contra quem estava enfrentando e as circunstâncias nas quais o próximo jogo seria disputado. Por isso, muitos jogadores tendem a reduzir seu treinamento e levantamento durante a temporada, na tentativa de conservar ao máximo sua energia. Bryant descobriu que essas atividades podem ser extenuantes no cotidiano, porém, era o que fazia com que ele se tornasse mais forte e preparado para os chamados dias de cão, sempre existentes ao longo das temporadas mais extensas e durante os playoffs. Persistência e treino. De acordo com o autor, ele sempre foi a primeira pessoa a aparecer nos treinamentos, muitas vezes machucado e antes que as luzes do ginásio fossem acesas. Em algumas ocasiões, isso ocorria 5 horas antes de o treino se iniciar. Em certa ocasião, Bryant se aqueceu antes de treinar das 4h20 às 11 horas, se recusando a sair antes de completar 800 tiros. O atleta sempre se preparava por meio de treinos inteligentes. Porém, à medida que envelhecia, a sua rotina pós e pré-jogo evoluía. Bryant treinava, já no ensino médio, das 5 às 7 horas, antes de as aulas começarem. Além disso, ele costumava desafiar os seus colegas para partidas individuais. Kolbe era igualmente obsessivo fora das quadras. Certa vez, como empresário, ligou e enviou mensagens para vários empreendedores e homens de negócio em busca de compreender o seu sucesso. Isso ocorria, por vezes, às 3 horas da manhã. Bryant fundou a sua própria empresa e, assim, produziu um documentário animado que foi agraciado com um Oscar. Ademais, ele aprendeu a reproduzir a peça Moonlight Sonata de Beethoven sem jamais aprender sobre partituras, ou seja, totalmente de ouvido. É inegável que Kolbe estava hiperfocado em sua jornada até a grandeza. Reflita, quanto disso tudo pode ser atribuído à mera habilidade inata? O medo de fracassar. Além de dominá-lo, é necessário aceitar o fracasso como parte integrante dos processos de aprendizagem. Os fracassos são inevitáveis, e quando o caminho certo é adotado, ele tem muito a ensinar a respeito das melhorias imprescindíveis. Segundo Bryant, se ele quisesse implementar alguma novidade em seu jogo, ele a visualizava e tentava incorporá-la de imediato. Ele não receava ser derrotado ou se sentir envergonhado, pois sempre focou em tentar algo que, uma vez que conseguisse, representaria outra ferramenta em seu arsenal. Caso o preço fosse muito alto, ele estava bem com isso. Esses princípios são tão relevantes que devem ser lembrados continuamente, pois o que inibe muitas pessoas de atingirem o sucesso e perseguirem seus próprios objetivos é a vergonha de si mesmos ou o medo de fracassar. Kolbe se deu conta de que, se quisesse melhorar e aprender coisas novas, fracassaria nas tentativas iniciais. Porém,
por meio de tentativas e repetições, melhoraria substancialmente. Ao entender isso, o fracasso se tornará uma ferramenta imprescindível para o seu autoaprimoramento. A superação de obstáculos. Nosso autor explica que nunca se importou com a existência da dor, uma vez que ela era suportável, desde que a lesão não piorasse. Se isso ocorresse, ele lutaria, com toda a sua força mental contra a dor. Com efeito, a mentalidade mamba pode ser comparada a uma barreira contra a derrota, à medida que o único resultado concebível é a vitória e o compromisso de fazer tudo o que é preciso para isso. O único elemento imutável, porém, deve ser essa obsessão pelo triunfo. Confiança para controlar as distrações. Para chegar ao nível de excelência de Bryant, sua mente deve estar focada apenas naquilo que mais lhe interessa. No caso de nosso autor, isso era o basquete. No entanto, se você almeja ser ótimo em uma determinada área, deve ficar altamente obcecado por ela. Há muitos indivíduos que dizem desejarem ser ótimos, porém não estão dispostos a realizar os necessários sacrifícios para atingir a grandeza. Trabalhar com afinco no escuro, visando brilhar na luz, é certamente uma das conclusões principais desta obra. Os bons treinadores, contudo, ensinam seus discípulos a treinar, fornecendo as ferramentas básicas e necessárias para a execução adequada de suas tarefas. Bryant, por exemplo, errou mais arremessos do que quaisquer outros jogadores, e foi precisamente isso que o fez ser tão bom. Kobe foi o primeiro atleta a admitir publicamente ter perseguido Michael Jordan, bem como todos os atletas de sua geração. No seu estilo de jogo, Kobe levou a natureza competitiva de seu ídolo a um ponto final lógico. Para além de sua obsessão e do desejo de melhorar cada vez mais, superando seus próprios limites, um elemento fundamental na mentalidade mamba, e que pode ser aplicado por todos, consiste na importância de aceitar o erro e o fracasso como partes de um processo complexo de aprendizado. Lembre-se de que, embora o fracasso seja inevitável, ele pode nos oferecer valiosos ensinamentos sobre como ser melhor que nossas próprias vitórias. Isto é, caso deseje aprender algo novo ou melhorar, é provável que você falhe em suas primeiras tentativas. Contudo, por meio do esforço e da repetição contínua, evoluirá. Gostou do microbook? Então leia também O Poder da Ação e aprenda como se comunicar melhor e aguçar o seu foco.